Excelentíssimos senhores pais, venho falar sobre a acusação através da representação da senhora assessora da saúde do município. Preciso de esclarecimentos onde infringir as leis citadas pela assessora de saúde, dando motivo de realizar a representação e a perda de mandato. Conforme relato, estive presente na última audiência pública da saúde, onde apenas solicitei que fosse cumprido o artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar 141/2012 e de Lei 101/2000 de representação e responsabilidade fiscal. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso público, os planos, orçamentos e leis diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e a versão simplificada desses documentos. Parágrafo único. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos de lei, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Segundo, liberação de pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira. Deixando claro, nobres pares, em que, em uma audiência pública, os presentes devem levantar discussões. Este vereador apenas solicitou que fosse cumprido esse artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram solicitados documentos que detalhassem a pauta da audiência. Se houve questionamentos, foi porque havia dúvidas. Quanto à explanação, e não porque queria tumultuar ou mesmo atrapalhar, a audiência, em momento algum, foi realizado abuso de poder de vereador para exigir algo. A exigência partia de uma pessoa da sociedade que precisava entender a prestação de contas. Nobres pares, a senhora assessora de saúde realizou uma discriminação contra a minha pessoa e ignorou minhas dúvidas legais. Ela sim utilizou o seu cargo de assessora de saúde para realizar o abuso de poder, para denegrir minha imagem de vereador, pois estava representando toda uma população por quem fui eleito, ao contrário dela, que estava ali para cumprir sua função de esclarecer por ter sido nomeado por uma única pessoa para dar satisfação da saúde para os munícipes. As interrupções não foram inoportunas, e sim com um intuito de entendimento. O que a senhora assessora da saúde não conseguiu explicar. Quando a assessora disse que tive falta de interesse pela explanação, usou mal suas palavras. Falta de interesse seria se tivesse feito como se ali estavam presentes na audiência, que nada estavam entendendo, porém faziam de entendidos. Se questionar, perguntar, querer saber de onde vem e para onde vai o dinheiro público utilizado na saúde é considerado perturbar, já não consigo entender o que cita a lei de responsabilidade fiscal. Deverá ser cumprida? Pergunta: como uma assessora de saúde descreve e assina uma ata pública narrando os fatos que as mesmas diz que aconteceu? Qual a função de uma ata? Ata não pode ser confundida com pauta. Atas são acontecimentos que ocorrem durante a reunião e devem ser escritos todos os fatos ocorridos para registro. Não podemos ser ignorados se este fato realmente ocorreu. Na descrição da ata desta audiência, nada consta de irregular. Pelo contrário, tudo ocorreu conforme determina a lei. Fato este que só foi realizado uma representação contra o vereador após o mesmo enviar ao senhor prefeito municipal uma solicitação de cancelamento da audiência pública, devido ao não cumprimento da lei que determina. Na lei da audiência pública, todos têm o direito de questionar, falar, perguntar, interromper, quando a dúvida não é esclarecida. Foi o que eu fiz. Importante destacar que em uma audiência pública não existem regras ou
manuais para conduzir a mesma. Ela é convocada pelos gestores para que toda a sociedade possa dar suas opiniões, fazer questionamentos, interromper quando não estiver entendendo e ouvir as respostas de pessoas públicas, como neste caso específico da assessora de saúde. A audiência pública é uma reunião informal. Outro questionamento que merece investigação em relação à conduta da assessora é que nessa audiência pública, este vereador assinou o livro de presença. E nos documentos enviados na representação, consta uma cópia do registro de presença onde não há minha assinatura. Conforme a realização do boletim de ocorrência para devido esclarecimento e preservação do direito, registro de presença serve para que as pessoas que se fizeram presentes assinam. E se eu não estiver presente até o final, como assessora de saúde, me deixa assinar um livro? De quem é essa responsabilidade? Suspeito de fraude em documentos públicos. E se for comprovado, estarei entrando num processo crime contra a assessora de saúde. A Câmara pode e deve também avaliar as condutas e possíveis abusos de poder em seu regimento interno. Artigo 2º, parágrafo 9º, item 10, onde diz: representar o poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Analisem os fatos narrados, as leis de representações fiscais e de audiência pública, e assim apontem se minha atitude de zelar pelo interesse de toda a população enquadra no artigo 15, inciso 2º e 7, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, e onde fica enquadrado como não compatível com o decoro parlamentar e no regimento interno desta Casa de Leis, sendo que a assessora sim utilizou o abuso de poder para que a realização dessa representação. Este vereador não feriu em nenhum momento o decoro parlamentar, mas assessor de saúde sim infringiu o seu poder. Será que ele mesmo tem condições e preparo para exercer este cargo importante para a nossa municipalidade? Fica o meu questionamento. Eu estou entregando a todos os vereadores uma cópia da ata, onde a ata é a cópia fiel de uma reunião que ela deveria ter realizado e constado se eu concluí a audiência. Ela simplesmente não fez isso. Ela só fez isso 10 dias depois, quando eu entrei no cancelamento da audiência, porque realmente ela não fez audiência pública. No dia anterior, teve audiência pública de educação, mesa plenária. Ocorreu de forma extraordinária. Foi explicado os gastos, foi questionado. Eu e o companheiro Gilberto estivemos presentes, tivemos um interrompimento na hora para questionar gastos. Isso é abuso de poder? Isso é a lei. A lei nos dá o direito de perguntar. A lei nos dá o direito de saber. E quero deixar mais claro outra situação. Existem as testemunhas que colocaram a assinatura. É só vocês saberem quem são as testemunhas que estão todas do lado dela. Então, não tem do meu lado. Por isso eu deixo aberto a vocês, a consciência de vocês está aí aberta. Eu, em momento algum, infringi a lei, em momento algum eu ofendi a senhora assessora da saúde, em momento algum eu abusei do meu poder, porque eu não tenho problema de fazer isso. Eu simplesmente questionei porque sabia onde tinha gastado dinheiro. Ela sim me ignorou. Muito obrigado.